tornar então amônios. Isso aqui é uma banda com seu nome, né? Eu te coloco meu nome. É? Então tá, vamos lá. A gente viu até aqui, né? Aqui está o escopo do esquema de endosmias. Já viu aquela expressão que fala assim, se desenhar a gente entende melhor? É isso aqui, ó, desenhado, ó. Aqui representa a coqueria das minas, aqui representa a sintetização das minas e aqui representa os altos fornos. Embora tenha 3, aqui só tem 2, mas vai dar para entender. Então vamos lá. Coqueria, pega o carvão mineral e transforma em coque. O coque vem direto para o forno. Sintetização, pega os metais fundentes, dentre eles o mais importante que é o minério de ferro e os outros, e transforma em sinter e joga para cá. Então observa que essas duas áreas estão trabalhando concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. Essa produzindo coque para o forno e essa produzindo sinter para o forno. Chegou os dois aqui, o que o forno vai produzir? Ferro gusa, que é representado por esse símbolo vermelhinho aqui dentro, aqui, ó. E essa amarela aqui representa a escória que vai ser descartada. Aí esse ferro gusa, depois que é vazado aqui, ó, na base do alto forno, é transportado por um carro torpedo, que é uma espécie de vagão de trem, só que em vez de ter uma caçamba no vagão de trem, tem um tambor deitado com furo por cima, ok? Isso é um torpedo. E ele é todo revestido internamente com material refratário. Material refratário é tijolo, que suporta muita caloria e o aço, o ferro não suporta. Então tá, esse material tão quente, a 1500 graus aqui ou mais, vai ser transportado para o contexto de aciarias. Isso aqui tudo simboliza a aciaria. Essas 3 primeiras peças aqui simbolizam o convertedor e essas duas aqui simbolizam o lingotamento contínuo. Vamos falar dele daqui a pouco. Então tá, chegou o carro torpedo com ferro gusa aqui, ele vai entornar esse ferro gusa dentro de uma panela. Nessa panela vai ser raspado o resto de escória que fica ali para tirar toda a imperfeição. Depois esse ferro gusa vai ser jogado dentro do convertedor, junto com sucata, junto com mais ferro gusa, e vira um bololô aqui dentro, só de coisa derretida líquida. Aí que acontece o sopro de oxigênio para reoxigenar as moléculas, por baixo o sopro de argônio e nitrogênio. Eu acho que o nome dessa ferramenta que insere lá dentro do convertedor é NTBI, se eu não estiver enganado. Aí acontece aqui uma circulação desse material aqui, meio que um liquidificador para mexer esse trem. Eu acho que tem essa função, não tenho certeza. Aí é enfiado uma lança aqui para retirada de amostragem, para ver a temperatura e ver as propriedades do aço. Aí é colocado um monte de temperos aqui para dar a liga do aço, de acordo com o que o cliente quer. Aí virou aço líquido? Virou. O que vai acontecer agora? Ele vai ser despejado nesse negócio que parece um tobogã, tá vendo? Um tobogãzinho. E aqui em cima tem duas panelas, tá? Giratórias. Aí essas panelas giratórias ficam revezando entre entornar o ácido líquido aqui nesse tobogã, que eu estou chamando de tobogã, e nesse tobogã tem uns módulos aqui que vão resfriando o ácido líquido e dando a ele a forma sólida lá na frente e de placa. Okay? Então essas placas são produzidas e depois vão para o contexto de laminação, que passam pelos rolos para virar chapas mais finas. E essas chapas são armazenadas em bobinas ou tiras, ok? Então vamos lá. Vou tomar um chá aqui de erva cidreira, só para desembalar. Então vamos lá. Mineração é a primeira área do processo para extração das substâncias minerais. O Brasil é considerado um dos países com maior potencial mineral do mundo. O setor mineral representa 4,2% do produto interno bruto do país, cerca de 20% do valor das exportações brasileiras, tá? Se você quiser anotar, anota para a vida, mas não vai cair na prova não. Então vamos lá. A mineração fica externa às minas, até porque, olha só, como é que vamos ter uma área geográfica dentro das minas de extração de mineral daquele jeito ali? Inclusive, o território de uma mineradora é muito grande. O território, não sei se você sabe, das minas é de 10 km². A extensão territorial das minas é de 10 km². Então não caberia uma mineradora lá dentro. Aí essa mineradora extrai os materiais, a gente vai começar a falar do carvão. Aí o carvão é estocado no pátio de carvão e depois ele é mandado para a coqueria. O que acontece na coqueria? É o lugar onde transforma o carvão mineral em coque. Entra o carvão mineral de um lado e sai o coque do outro lado.
ok? Qual que é a atuação da nossa empresa nesse contexto de coqueria? Apenas manutenção de equipamentos. A Sank não trabalha operacionalmente nos equipamentos dessa área, tá? Só manutenção. Então tá. Aqui é uma foto da coqueria, acredito que seja coqueria 3 ou 2. A 1, não acho que é a 1, não. Enfim, a 1 está desativada, tá? Pois é. Aí, aqui tem uma torre central que recebe por esteira transportadoras aqui, ó. O carvão mineral que chega aqui, é estocado aqui, aí tem um silo aqui com um registro aqui, né, ou com uma comporta, que quando esse carro para aqui de baixo, essa comporta se abre e enche o topo aqui do carro de carvão mineral. Depois esse carro vem distribuindo o carvão mineral no solo dele aqui, ó, ok? Nas tampas. E essas tampas vão encher esses fornos verticais aqui, ó. São 42 fornos verticais na bateria B, mais 42 fornos verticais na bateria A. Essas máquinas aqui no piso, aqui, ó, e essa aqui, ó, são chamadas desenfornadoras. Douras ou deiras, eu acho que é desenfornadoras. Elas têm um êmbolo que são inseridos após a porta aqui do forno ser aberta para expulsar o coque, que depois de 16 horas enfornado, virou coque agora. Era carvão mineral, virou coque. Expulsou, passou por uma guia de coque, caiu no vagão de transportar coque, levou ele para o lugar de extinção do calor e ali vai extinguir o calor e vai o coque vai estar resfriado para ser mandado ao forno, ok? Então, qual que é a próxima área? Sintetização. A sintetização acontece o quê? O beneficiamento do metal ligante em si. Qual que é o metal ligante? O minério de ferro, dentre outros, que vai dar liga, tá? O minério de ferro é a matéria-prima principal e os metais ligantes, na verdade, são os que vão dar liga a ele aqui. Para virar assim, qual é a atuação da Sank? Apenas manutenção. A Sank não trabalha com operação nem na coqueria nem na sintetização. Então tá, o que acontece lá na sintetização? Primeiro o material chega no pátio de estocagem e depois vai ser mandado para a área de sintetização propriamente dita, onde acontece uma série de processos. Aqui estão uma espécie de exemplo de silos, né, onde estão estocados diversos materiais, dentre eles o minério, o manganês, o calcário, o quartzo, o silício, diversos outros que são temperos. Aí desce tudo para essa esteira transportadora que vem aqui para o misturador. Nesse misturador é acrescentado água, aí vira uma massa homogênea e essa massa depois é distribuída sobre a grelha, onde vai acontecer um aquecimento aqui, porque tem um forno na entrada da grelha, e vai ressecar essa massa pastosa que foi distribuída aqui e vai virar uma crosta. Depois essa massa cai num britador, que vai quebrar essa crosta, e depois cai numa peneira, para peneirar ali os pós, né? E depois vai para um resfriador e lá já vai ser mandado para o alto forno as pelotas de cinta, que são o metal propriamente dito, ok? Então o que chegou no alto forno? Chegou o coque, que foi feito na coqueria, e agora está acabando de chegar o cinta. Então, para onde mandou essas coisas? Para o alto forno. A gente fala da sintetização e da coqueria juntos, porque elas trabalham juntos, em conjunto, para atender o forno. Imagina um triângulo imaginário. Coqueria e sintetização para atender os altos fornos aqui embaixo. Ó, fez um triângulo imaginário. Então, altos fornos. O que acontece? É o lugar onde pega o cinta, o coque e outros, que a gente está ignorando aqui, porque a gente está falando de uma moto genérica, para transformar em ferro-gusa. Aí o ferro-gusa é a massa pastosa ou líquida do minério de ferro, né, em sua condição líquida. A atuação da Sank no contexto de alto forno, apenas manutenção. A Sank não trabalha também no alto forno com operação de equipamentos, não. Nem coqueria, nem sintetização, nem altos fornos, apenas manutenção. Então tá. Os altos fornos são conhecidos por apresentar essa estrutura alta aí, ó, que sai do topo dele um tubão redondão, tá vendo? Eu falo assim para quem nunca viu, mas quando você entra lá, de cara você identifica um alto forno, quando você entende que ele é uma estrutura alta, como se fosse uma torre, e um tubo saindo do topo dela. Esse aqui é o alto forno 1, esse aqui é o alto forno 2. Essas outras peças aqui no fundo são agregados do alto forno, né, que fazem parte do processo, mas o alto forno mesmo é esse aqui. Aí ele tem no corpo dele, mais ou menos aqui assim, ó, um bujãozão, né, uma parte ali, um bojo grande, onde acontece a magia das matérias-primas virarem a coisa líquida ali, que é o ferro-gusa. Então o que acontece? Primeiro é jogar no carvão o coque, na verdade. O coque é a massa principal ali para
para ser o combustível, ele vai pegar fogo, joga carvão também, que é mais esmiuçado do que o coque é pelota. Carvão pega fogo primeiro, depois pega fogo no coque e depois joga minério de ferro para temperar, mas aí joga a massa principal, que é o sinter, que é a coisa metálica. Aí o sinter começa a se derreter, gotejar e encher o fundo do forno, que é chamado de cadinho. E nesse fundo, depois que todo o material aqui foi transformado em ferro-gusa e escória, essas coisas são vazadas na base do alto forno. Existe uma perfuratriz que perfura a base do alto forno e ele vaza aqui. Como o ferro-gusa é mais denso, ele fica mais no fundo dessa canaleta aqui, e como a escória é menos densa, ela fica na superfície como se fosse uma nata. Aí ela é raspada aqui na hora que está vazando o ferro-gusa, e o ferro-gusa vai para o torpedo e a escória vai para uma panela para ser descartada no parque de escória. Aí o torpedo vai mandar esse ferro-gusa para onde? Para a aciaria, ok? Então, olha só, aciaria, convertedor, transforma a ferro-gusa em aço líquido. Entra um ferro-gusa que saiu do forno, transforma em aço líquido. Pela primeira vez nesse processo que a gente está conhecendo agora, a SANC, além de manutenção, também trabalha operacionalmente. Produção das peças utilizadas no processo e sala de controle de calcinação. O que é calcinação? Calcinação é uma área que mexe com cal. É um produto também necessário na produção do aço na aciaria, tá? Aí chegou o ferro-gusa do alto forno, ele é despejado do carro-torpedo diretamente nessa panela aí de gusa. Aí vem uma enxadinha, uma espécie de enxadinha para raspar o resto de escória, para o gusa ficar o mais puro possível. Depois ele forra o fundo do convertedor, eu acredito que é nessa sequência. Depois coloca sucata e depois completa com mais ferro-gusa para encher o convertedor de gusa. E gusa e sucata está ali dentro agora. Aí vem uma lança por cima com oxigênio, outra lança por cima para fazer a amostragem e duas lanças por baixo para soprar nitrogênio e argônio, que são gases necessários na produção do aço a partir do ferro em seu estado líquido. Aí produzir o aço aqui com outros temperos que vão colocar aí de acordo com o que o cliente quer, e como eu já disse, repito, eu ignoro muito do conhecimento teórico disso aqui, eu conheço a coisa genérica, né? Mas é aqui que é a receita final para o tipo de aço que a Usiminas vende, tá? O tipo de aço que a Usiminas vende, em sua estrutura primária, é definido aqui, tá? Aí o aço líquido ficou pronto na aciaria convertedor? Ficou. Ele vai descer aqui nesse negócio que eu estou chamando de tobogã, onde tem as câmaras resfriadoras, para virar agora aço sólido ou placa de aço, ok? A atuação da SANC, pela primeira vez, ela opera pontos rolantes, tá? Mas pela segunda vez ela já opera equipamentos. Ponte rolante não é operado na carga líquida lá no convertedor, mas no levantamento contínuo para frente, a SANC opera desde equipamentos de piso a pontes rolantes e trabalha também com manutenção. Okay? Manutenção, a SANC trabalha em todas as áreas das minas. Aí o que acontece no levantamento? Isso aí, ó, o aço líquido lá em cima sendo despejado, passando por essas câmaras resfriadoras, e aqui tem uma foto que eu peguei na internet. Essa foto não é da Usiminas, porque seria de um lingote. Lingote é esse material que é mais quadrado, tá vendo? A Usiminas produz placa de aço que é mais retangular, é isso aqui que a Usiminas produz. Mas eu não achei uma foto de placa virando, tipo esse lingote está ali, ó, para representar esse tobogã que eu estou falando ali, onde mostra o processo de virar líquido para sólido. Que loucura, entendeu? Aí virou a placa que a Usiminas produz, ela vai para um pátio de estocagem e lá ela é totalmente resfriada. Aí depois disso aqui que ela vai para o contexto de laminação para ser achatada e virar as chapas de peças que são vendidas. Ok? Então, recapitulando, todas essas áreas aí são as principais áreas do processo, até laminação e levantamento contínuo. Aciaria e levantamento contínuo. Ok? Então, o que a gente viu até agora? A gente viu até a aciaria. O que a gente vai ver agora? O restante verde aí, ó, que é a parte de laminações. Ok? Então, a Usiminas tem quantas laminações? A Usiminas tem 3 laminações. Laminação quente, laminação a frio e unigal. Eu tentei representar com aquelas imagens ali, para a gente ter uma noção de como que vai ficar a coisa. Mas olha só,
esse esquemazinho que eu desenhei aqui, de acordo com o meu pobre conhecimento, representa o escopo das laminações das usinas. Então, as laminações estão aqui representadas por a quente, a frio e o unigal. Cada uma delas se subdivide em outras, com exceção da unigal, que só tem uma área e que só tem um produto, ok? E quais são, então, as áreas que se subdividem a partir da laminação a quente? LCG e LTQ, laminação de chapas grossas e laminação de tiras a quente, ok? No chapas grossas, vamos produzir chapas mais grossas para estruturas, como eu havia dito, vasos de pressão, estruturas de galpões, estruturas de pontes, estrutura de construção civil, estrutura de maquinária agrícola, tudo que é estrutural é feito a partir dessas chapas aqui, que é mais grossa. E aqui são as chapas finas. Na minha opinião, essa área deveria chamar LCCF, que seria laminação de chapas finas. Porém, quem pensou isso aqui há anos atrás, né, quis colocar LTQ por causa do conceito de tiras, que são essas chapas que são cortadas e embaladas em fardos. Então, o que é produzido aqui, ó, no tira quente, é só embalado em bobina? Não, também é embalado em fardo. É como se uma empresa que produz papel toalha e embala em bobina também produzisse guardanapo, embala em fardo. É o mesmo conceito. Consegue entender isso? Bobina é o fardo ali, o papel toalha, guardanapo, bobina é o papel toalha, guardanapo é o fardinho. Okay? Por quê? Porque tem cliente que prefere comprar esse fardo aqui, que já entrega a coisa mastigada para ele. Entendeu? Então tá. Então, laminação a quente, LCG, laminação de chapas grossas, LTQ, laminação de tiras a quente. O nome desse tiras é em função desse conceito de que também trabalha com tiras, cortes. Tá? E o que alimenta essas duas áreas, LCG e LTQ? Essa placa que foi produzida lá na serraria. Ela entra como matéria-prima tanto aqui como aqui. Ok? E por que é chamada de laminação a quente? Porque utiliza calor para vencer essa espessura aqui e fazer ela ficar mais fina. Por que é chamada de laminação a frio? Utiliza frio, então, gelo? Não. É só porque não utiliza calor de fogo, mas as placas são conformadas na temperatura ambiente, por isso que é frio. Ok? Alguém um dia me perguntou se usava refrigeração controlada. Não usa não. É só porque não usa calor que é chamado de a frio. Só uma forma de identificar. E aqui também, na hora que vai vencer as espessuras das bobinas aqui, elas já foram vencidas aqui, ó, no desbaste pelo calor da quente, ok? Então, o que vai virar matéria-prima da laminação a frio? Bobina quente, que é aqui, ó. CG, chapa grossa, TQ, tira quente, BQ, bobina quente. Então, o que é matéria-prima da primeira área da laminação a frio? Bobina quente, que vai entrar aqui nessa primeira área. E como chama a primeira área da laminação a frio? Decapagem. Como se fosse uma ideia de tirar a capa, decapar. Observa que a bobina decapada, que é a BD, ela é mais clara do que a BQ. A BQ tem muita concentração de carbono aqui, ó, e isso aqui precisa carepa, né? Ela é mais escura, mais grafitada, né? Aí ela precisa ser limpada, digamos assim, ou lixada, ou esmerilhada, para ela virar essa bobina BD. E o processo de decapagem, ele é feito por 3 passos. Alguém recentemente me disse que o terceiro passo não é utilizado mais, mas até que eu me informei, ou a informação que eu obtive, era de que os 3 passos eram feitos. Quais são os 3 passos para decapar e fazer a bobina ficar mais clara? Primeiro passo, a bobina passa por um rolo, como se fosse laminar, mas a ideia não é vencer a espessura, não é diminuir a espessura, é só para, como se fosse provocar a estrutura da bobina em matéria de tirar as impurezas, as carepas. Aí provocou as carepas. O segundo passo é inserir essa bobina dentro de uma solução química, que eu acredito que seja para amolecer essas carepas. E o terceiro passo, que me disseram que já não faz mais, mas a primeira vez que eu aprendi fazia, é jato de granalha. É um jato com ar comprimido, como se fosse uma espécie de esmerilhamento para tocar aquela sujeira dali, e a bobina fica consequentemente mais clarinha, igual está aqui. Tá vendo? Então a bobina BQ, que é a bobina quente, ela é grafitada, mais escura aqui, mais carbonizada, digamos assim. Nem sei se esses são os termos técnicos mesmo para usar. Quem é da área aí vai me corrigir. Mas genericamente é basicamente isso que eu estou tentando dizer para vocês aqui. Então a primeira área da laminação a frio é a decapagem. A segunda área da laminação a frio é a LTF1,
e a terceira é LTF2 e a quarta é EGL. Vamos falar de cada uma delas. LTF1, qual que é o conceito? Laminação de tiras a frio. É o mesmo conceito de tira quente, porém frio e quente. Por que o mesmo conceito? Porque aqui tanto fabrica bobina, que é embalada em bobina, como fabrica tira, que é embalada em fardos. Só que aqui são mais finas. Aqui nesse contexto de tiras a frio, é onde as chapas assumem as suas menores espessuras, ok? Eu ouvi dizer que ali lamina-se até 0,25 milímetros. O que é 0,25 milímetros? Cara, pega 1 milímetro aí e divide ele em 5. Ou 4, na verdade. Divide ele em 4. Imagina, uma lâmina de barba, talvez, muito fina. Então, aqui nesse contexto, é desde essa espessura, acredito que até 1,8, 1,2, eu não tenho certeza. Aqui, ó, essas duas, aqui eu sei dizer para você com precisão as medidas, conforme eu me informei. Aqui os chapas grossas vão desde 6 milímetros a 160 milímetros, 150 milímetros, 6 milímetros a 150 milímetros, as espessuras aqui, ó. Tá? E tem as larguras dela também, que eu acho que é de 1 metro a 1,7. E aqui, ó, as larguras não tem certeza não, as espessuras sim. Aqui no tiras a quente, as espessuras vão desde 1,8 milímetros, quase 2 milímetros, até 16 milímetros, que é 1,5 centímetro basicamente, tá? E as espessuras entre 700 milímetros a 1000 milímetros, 70 centímetros a 1 metro. Agora aqui, ó, eu não sei as espessuras. Aqui não se lamina para vencer a espessura, né? Ou para romper a espessura. Aqui é mais para limpeza. Agora aqui não. Aqui é o último passe de laminação que as bobinas vão assumir aí as espessuras de acordo com o que o cliente quer. Ok? Então tá. O que é a matéria-prima de LTF1 e LTF2? A BD, ó. Tá vendo aqui, ó, que a BD alimenta o LTF1 e o LTF2? Então o que entra aqui para virar bobina a frio? Entra a BD. Entra BD e sai BF. E aqui, entra BD e sai BF, ou tiras a frio. Aí, essas bobinas, elas são só vendidas, assim como essas são só vendidas? Não. A única coisa que é só vendida daqui para trás é a chapa grossa, ela é só vendida. Ela não alimenta a próxima área. Mas a BQ, ela é vendida, mas também alimenta a próxima área. A BD é vendida, mas alimenta as duas próximas áreas. E a BF é vendida, mas alimenta tanto a EGL, que é a quarta e última área da laminação a frio, como a Unigal, que é a última laminação do processo de laminações. Okay? Então, o que é a matéria-prima de Unigal? BF. O que é a matéria-prima de EGL? BF. Okay? E a BF na EGL vai virar o quê? Vai virar BEG, que é a bobina eletrogalvanizada. Nós vamos explicar agora o que é esses processos aqui. E a BF vai virar o que na Unigal? Bobina zincada ou bobina galvanizada, que é a mesma bobina com nomes diferentes. E esse aqui é o último produto das bobinas, esses dois últimos aqui. Todas as duas são galvanizadas. Essas duas bobinas aqui são vendidas para fabricação de lataria de carros e eletrodomésticos diversos. A Toyota compra da Unigal, a Fiat compra da EGL, empresas de fabricação de eletrodomésticos compram das duas, enfim. O processo para galvanizar é diferente aqui na EGL do da Unigal, mas o produto final é basicamente o mesmo, tá? É claro que se você for estudar aí a estrutura da galvanização, você vai ver diferença, mas basicamente é o mesmo. É como se eu chegasse para você aqui com 2 pratos de picanha assada e falasse assim: Ramones, descobre qual desses pratos a picanha foi assada na churrasqueira convencional com carvão e qual foi assada na airfryer. Você teria que ter uma palavra bem apurada para perceber o defumar do carvão na picanha da churrasqueira com carvão e o outro que não tem o carvão, né? Pela saúde, o airfryer é muito melhor, tá? Mas pela tradição, a gente prefere com carvão, com o gostinho defumado, né? Mas no final das contas é tudo picanha. Então, no final das contas, os produtos das minas são todos top, ok? Então, bobina elétrica galvanizada, porque o processo de se galvanizar é na linha de galvanização eletrolítica. EGL é uma sigla em inglês para Electrolytic Galvanization Line, traduzindo de trás para frente, linha de galvanização eletrolítica. É onde acontece um processo de galvanização por eletrólise. E aqui acontece um processo de galvanização por imersão no zinco derretido. Então vamos falar sobre galvanização agora. O que é galvanização? Galvanizar é você pegar um metal e cobri-lo com outro metal mais nobre,
Como que se cobre? Você tem que derreter o metal mais nobre para fazer uma espécie de pintura na superfície do metal menos nobre. Sabe quando as pessoas compravam joias folheadas a ouro? O processo de folheamento a ouro é uma galvanização. Porque a joia, a estrutura dela central ali, não é um metal ruim, que enferruja fácil, vai lá e galvaniza ele com ouro para proteger contra a corrosão. A ideia da galvanização das minas é para a proteção contra a corrosão. Inclusive, quando você compra telha zincada, telha galvanizada, é essa bobina galvanizada. Até para cortar. Galvanizada é pior. É pior para quem é soldador, né? Entende isso aí. Mas aí, então tá, vamos falar dos processos. Como que a EGL dá um banho de zinco na chapa? Zinco é um metal mais nobre que o ferro, ok? Estou falando de metal, apesar de que a bobina agora já é aço, não é mais ferro, né? Mas ela tem sua composição de metal menos nobre que o zinco. Então tá, dá um banho de zinco, que é um metal mais nobre que o ferro, e ela fica protegida. Como que isso é feito eletricamente? Por eletrólise. Basicamente é isso que eu vou tentar explicar. Tem um recipiente com uma solução alcalina que facilita a proliferação de elétrons, ou a passagem de elétrons, é inserido dentro desse tanque com um líquido alcalino 2 eletrodos e faz circular por uma bateria plugada nesses eletrodos uma corrente elétrica e insere dentro desse tanque a bobina desenrolada, né, passa lá no fundo do tanque e sai do lado de cá enrolada, galvanizada. O que acontece para ela galvanizar eletronicamente? Me disseram, e eu pesquisei, e é isso que eu entendi, que os eletrodos são de zinco. E por esse processo de passar por ele uma corrente elétrica, eles meio que vão se derretendo e formando uma camada de galvanização sobre a superfície da chapa. Aí ela sai do lado de cá galvanizada eletricamente, correto? E qual é a diferença então do modo como o Unigal galvaniza? Vou explicar. Pega um tanque, nesse tanque não tem nem material alcalino e nem eletrodos. Tem o quê? Tem barras de zinco que vão ser derretidas a uma temperatura de 419 graus Celsius, que é o ponto de fusão do zinco no metal. E observe que ele se funde muito antes do ferro. O ferro, para se fundir, ele tem que ter uma temperatura de 1500 graus. O zinco não, é só 419 graus. Então, dá um banho nesse ferro agora, pega a bobina, passa ela dentro do tanque com zinco derretido, como se fosse pegar uma coisa que você quer pintar e jogar dentro de uma lata de tinta e depois tirar. É basicamente isso. Aí passou com a bobina lá dentro, aí ela vai para um processo de secagem térmica, tá? Tem um processo lá no Unigal, onde a bobina fica toda estirada, como se fosse sanfonada, e acontece ali um processo de secagem acelerada termicamente. Então, se eu perguntasse para você assim, como a EGL galvaniza? A resposta deveria ser por um processo elétrico chamado eletrólise. Como a Unigal galvaniza? Por imersão da bobina no zinco derretido. Você entendeu? Então tá. A laminação a quente se subdivide em quantas laminações? Laminação a quente, 3. A laminação a quente é 3? Quais são elas? Não, está sendo LCQ e LTG. LCG e LTQ. É só duas, tá? A laminação a quente se subdivide em duas. Laminação de chapas grossas e laminação de tinta quente. E a laminação a frio se subdivide em quantas? 4. Quais são elas? Decapagem, LDF1, LFT2 e EGL. Ok. Não esqueça que a EGL faz parte da laminação a frio, tá? Ela não faz parte da Unigal, não. Embora seja galvanização, ela não faz parte da Unigal. A Unigal era uma área mais recente do que todas as demais. Aqui, ó, foi inaugurada em 1976. Aqui foi inaugurado antes, em 1964, a LTQ. E essas outras áreas aqui eu não sei quando foram inauguradas, mas da EGL para trás é muito anterior a 2000. Por que eu estou falando isso? Porque a Unigal foi startada de 2000 para frente. A Unigal foi construída, terminaram de construir a Unigal em 2000, no ano 2000. Ela foi startada de dezembro de 2000 para frente, ou 2001, não tenho certeza, mas foi de 2000 para frente. Então, essa área aqui é mais recente. Aqui na EGL produz 20 mil toneladas de bobina galvanizada mês, e aqui produz 80 mil toneladas de bobina galvanizada mês. Então, totalizando as duas áreas que galvanizam, a Uzi Minas produz 100 mil toneladas de bobinas galvanizadas mês. Ok? É um número expressivo para essas áreas aqui. Então, ficou claro? Nós acabamos de falar do processo de laminação, tá?
Aí tem uns outros slides aqui, ó, que vão corroborar com o que eu havia dito. Ó. Laminação de chapas grossas, partição do calor transforma a placa em chapas. Entrou em operação em outubro de 76, com capacidade de produção de 1 milhão de toneladas ao ano. Foi projetado para produzir chapas com espessuras entre 6 milímetros e 150 milímetros e larguras entre 1.000 e 4.000. Aí vai falar para que é a utilização dos produtos. Uma coisa importante de se frisar, que a gente só dá nome de chapa para algo que já foi laminado. Antes de ser laminado, que é essa coisa ali em cima ali, ó, não é chapa, é placa. É placa. E também a gente não chama de placa o que já foi laminado, não confunde. Aqui depois de laminado é chapa, antes de laminar é placa. Ok? Então tá. Aí o que acontece na laminação de chapas grossas? Entra a placa, que sai da serraria, e sai a chapa grossa. Atuação da SAMP total, operação de equipamento de piso, operação de pontes rolantes, embalagem de material, estocagem, transporte, expedição do produto, corte a gás e um monte de coisa, tá? Aí está uma foto da área de despacho das chapas grossas, tá? E aqui estão as chapas grossas, são material produzido nessa área. E quando a gente olha ao entorno dessa área, a gente vê tudo que foi produzido por esse material que a área produz. Entendeu? Aqui está, ó, chapas grossas aqui produzindo ponte rolante, produzindo galpão, enfim. Isso aqui vai produzir aqui. Aí a gente então acabou de falar dessa área. Vamos falar de tiras a quente aqui, mais um detalhe. Com a adição do calor, transforma a placa que sai da serraria em bobina e ou chapa fina. Foi inaugurada em maio de 65 tinha tido 64 por um ano. Com capacidade de 1,2 milhão de toneladas, atualmente opera em 3,6. Triplicou sua capacidade desde que foi inaugurada. Destina-se à transformação de placas em bobinas, com dimensões de acabamento entre 1,8 a 16 milímetros de espessura e 715 a 1.870 milímetros de largura, atendendo a todos os requisitos, blá blá blá. Aí aqui está falando aqui, laminados aqui é de 40%, laminados a frio 60%, que quer dizer que 40% que é produzido aqui é vendido e 60% vai alimentar a laminação a frio, ok? E é isso aí ó, que eu tentei elucidar para você como é que lamina a placa. São bolas que vão achatando ela igual um rolo para amassar uma massa de pastel. Inclusive, a placa é achatada não só na sua superfície horizontal, como nas suas vértices também, né? na lateral e vertical ali. Então ela faz assim e assim, fica aquela coisa esticada para frente. Aí então uma foto de uma bobina que acabou de ser laminada e foi enrolada, né? Ela está amarelona ou alaranjadona assim, mas ela não está na temperatura de fundição, então essa peça não vai colar nessa, tá? Se estivesse acima de 1500 graus, aconteceria isso, mas não vai. Então o que acontece no tiras a quente? Ó, as placas chegam, ficam no acondicionamento, placas, depois vão para os fornos para serem aquecidas a uma temperatura de 1200 graus Celsius, aproximadamente umas 16 horas, elas ficam ali enfornadas, depois saem para serem vencidas as suas espessuras nesses dois laminadores aqui, chamado de forno, R1 e R2, são os laminadores principais, onde vence as maiores espessuras, e depois o trem acabador, onde acontece a espessura final no contexto de tira quente, tá? Porque ela ainda vai assumir outras espessuras no contexto de tira frio. Aí passa por uma mesa de resfriamento, que nada mais é que um chuveirão de água, depois a bobinadeira, depois a balança e depois o parque de estocagem para vender os produtos. Então olha só, tira do forno, põe no rolo, manda para o laminador e depois fica pronta e é estocada e vendida. Então observa que essa bobina está mais grafitada, tá vendo? Ela é essa aqui, ó, daqui. Aí acabamos de falar de todo o contexto da laminação a quente no processo genérico, né? Agora a gente vai para a primeira área da laminação a frio, que é a decapagem. A decapagem, como eu havia dito, ela faz 3 tipos de remoção. Decapagem por fricção, chapa passa pelos rolos, decapagem química, chapas são imersas em soluções, decapagem por jato de granalha, ar comprimido com granalha. Você lembra que eu havia dito isso? Uhum. Aí as bobinas vão assumir essas características aí, ó, mais claras, tá vendo? Assumir essas características são vendidas para clientes que querem comprar a bobina decapada. Observe que a cada área que a bobina vai passando, vai agregando valor a ela e ela fica mais cara. O valor da bobina desse chega a 100 mil, não sei se reais ou dólar, cara, é uma diferença muito grande de real para dólar, né? Agora eu vou comigo 100 mil, eu acho que é 100 mil dólares.
Isso é um absurdo, não é 100 mil. Vira muito caro, Vamos supor que seja 100 mil reais. Porque essas bobinas elas não são medidas por comprimento, elas são medidas por peso, né? Essas bobinas são entre 15 toneladas até 35 toneladas de bobina aí nas bobinas. E faz muito caro, muito tempo. A média de preço delas é 100 mil, não sei se reais. Acho que reais. Vamos ficar com reais mesmo que dá um desconto, né? Mas a grande questão é que é um material muito caro, né, cara? E dá para entender que é caro porque os processos para se produzir uma bobina dessa, vamos supor que a gente fosse produzir aço dentro de casa hoje, como é que a gente faria, cara? Não tem um recurso para isso. Então tem que ser numa usina siderúrgica mesmo. Então tá, acabamos de falar da área de decapagem, agora a gente vai falar da tiras a frio. O que acontece na tiras a frio? Entra a bobina decapada e sai a bobina a frio. Tá? A atuação da Sankyo, operação de ponte rolante, embalagem das bobinas, reforma de pallets, controle dos partes, expedição do produto, manutenção dos equipamentos. E cada uma dessas áreas aí, eu não falo agora nesse treinamento sobre a questão de segurança dessas áreas, mas cada uma dessas áreas tem seus riscos específicos, ok? E quem vai trabalhar nessas áreas tem depois uma conversa com o técnico de segurança, o supervisor, que vai alertar sobre todos os riscos específicos da área, tá? E eu tenho um treinamento que vai falar genericamente sobre percepção de riscos e prepara as pessoas para trabalhar em todas essas áreas aí, que a Sankyo contrata para todas as áreas. Quando não é para manutenção, é para operação. Então tá. Principais produtos do tiras a frio são bobinas e chapas, né, tiras. Aí tá aqui, ó, principais produtos geral. Bobina quente decapada, 30 mil toneladas mês. Bobina frio, 80 mil toneladas mês. Chapa fina frio, 15 mil toneladas mês. Bobina e chapa elétrica galvanizada, que a gente ainda nem falou, que é da EGL, que é aquela galvanizada pelo processo de eletrólise. 20 mil toneladas mês, apesar de que eu já tinha falado da quantidade. Aí tá, a foto aí está mostrando a expedição do material do tiras a frio. Dá até para a gente imaginar que essa embalagem seja de um cliente que vai produzir geladeiras, tetos de Towner, de Kombi, não sei, armários metálicos, enfim, é uma coisa aí que apresenta ser 1, alguma coisa de metro, não sei quanto. Deixa eu pegar você. Por nada. E aí, o despacho do material em chapas e o despacho do material em bobinas, ok? O chapa do tiras a frio. Então a gente acabou de falar dessas duas áreas aqui, de uma forma bem genérica. Agora a gente vai falar da EGL, tá? A linha de galvanização eletrolítica. Qualquer processo em que uma peça metálica recebe um banho de outro metal mais nobre, com a finalidade de proteger contra a corrosão, é chamado de galvanização, como a gente já havia dito. E a linha de galvanização eletrolítica, o que ela faz? Ela deposita uma camada de zinco através da passagem de uma corrente elétrica entre a chapa e o eletrólito. O eletrólito são esses dois eletrodos que são inseridos aí dentro do tanque com material alcalino, por onde vai circular uma corrente elétrica e por onde vai dissolver os eletrodos de zinco para zincar as bobinas. Então, a gente acabou de falar da EGL, agora a gente vai falar do último processo, que é a Unigal. O que a Unigal faz? Realiza a galvanização a quente da bobina com imersão no zinco no estado líquido. Entra a bobina fria, sai a bobina zincada. Atuação da Sankyo, operação de ponte rolante, embalagem das bobinas, controle dos partes, expedição do produto, sala de controle de estação de tratamento de efluentes, manutenção dos equipamentos. Operacionalmente, manutenção, a Sankyo trabalha em tudo aqui. Então, repassando o que a gente já havia dito, como é que a Unigal galvaniza? Ela pega a bobina, insere ela dentro de um tanque com zinco derretido e o zinco chega lá, um dia que você puder ir na Unigal, você vai ver umas barras de zinco que chegam lá, que são compradas. Essas barras são jogadas dentro do tanque e a 419 graus elas são derretidas e as bobinas são zincadas. Vou te mostrar uma foto agora que não é de nenhum processo das bobinas, mas é uma espécie de galvanização por imersão no zinco derretido de uma peça que as bobinas nem trabalham com ela, que é essa aqui. Então, o que é? Basicamente, inserir uma peça dentro de um tanque de zinco e tirar ela para secar. E pintou ela com metal, que é uma tinta metálica, digamos assim. Mas não é isso, né? Não é pintura. É galvanização. O nome técnico é esse. Aí depois leva para secar e elas são estiradas naquelas torres altas lá da Unigal para que crie liga
nessa galvanização, né? Então, olha só, para fechar, a zincagem por imersão a quente é um processo de revestimento de peças de aço ou ferro fundido de qualquer tamanho, peso, forma e complexidade, visando uma proteção contra a corrosão. Depositar uma camada de zinco sobre a superfície da chapa para aumentar a resistência à corrosão do aço é a finalidade de se galvanizar, okay? Contra a corrosão. E aí está o despacho das bobinas da Unigal. Os produtos finais das bobinas são esses aí, ó, placas, bobinas a quente, tiras a quente, chapas grossas, bobina a frio, chapa frio, bobina zincada, e essas coisas que a Usiminas produz vão para outras empresas produzir aquilo que a gente finalmente consome. O carro, eletrodomésticos, construção civil, galpões e tudo mais que a gente faz uso aí e se beneficia. Então a gente acabou de falar de todo o processo de laminação, desde os chapas grossas até o Unigal, ok? E por fim a gente fala de cada uma dessas áreas, onde a gente tem área, matéria-prima e produto de cada área. O que chega na área de CG? Placa, sai o que? Chapas grossas. O que chega na área de QQ? Placa, sai o que? Tiras a quente, ou bobina quente. Laminação a frio. Eu estou ignorando a decapagem aqui, mas a bobina quente chega, sai a decapada, a decapagem vai para tiras a frio e sai a bobina frio, e a bobina frio entra na laminação legal e sai a bobina galvanizada. Ok? Uma dúvida até aqui ou podemos seguir? Agora a gente vai fechar esse treinamento com a parte de fluxo de distribuição de manutenção, de atividades da manutenção, ok? É muito rápido aqui, e aqui eu tenho para falar para vocês alguma coisinha aqui básica, porque até agora a gente falou do processo produtivo das minas, mas essas máquinas que produzem, elas precisam ou não precisam de reparos? Precisam ou não precisam de um acompanhamento da manutenção? Precisam. E para isso, a Usiminas tem duas equipes empenhadas. É claro que tem muito mais gente, né? Mas muito trabalho com a manutenção. Que são a equipe de inspeção, que basicamente é a equipe que planeja toda a manutenção e cuida dos materiais para dar respaldo para que essas manutenções sejam feitas, das peças e tudo. E a parte da execução, que vai lá, dar uma retada, trocar a peça, trocar o painel, montar isso, montar aquilo, tá? Então é inspeção, trabalha com planejamento, e execução, trabalha com mão de obra propriamente dita. Então olha só, o que a inspeção faz? Basicamente, controla dados técnicos de equipamentos, inspeciona, requisita materiais, peças, programa serviços diversos, acerta datas com o supervisor das execuções e das operações, acompanha execuções, realiza testes pós-manutenções e volta lá no topo da lista, porque essas manutenções são periódicas e os equipamentos precisam desses acompanhamentos, não quebram. A vida da gente precisa disso, né? O carro, a bicicleta, a moto, se você não faz um acompanhamento, uma hora ela vai quebrar e você vai precisar fazer uma manutenção mais cara. Então, por isso que precisa dessa manutenção de planejamento. E tem o outro lado, a manutenção que vai executar. E aí, a gente vai falar agora de dois tipos de manutenção básicos, tá? Porque tem diversos outros tipos de manutenção. Eu vou falar da corretiva e da preventiva, mas ainda tem a preditiva, tem a TPM e alguns outros modelos de manutenção. Vamos nos ater só a corretiva e preventiva. Qual é o conceito de manutenção corretiva? Quebrou, conserta. A máquina de embalar está lá embalando, ela fez um barulho estranho, o operador percebeu, não deu tempo de avisar o inspetor, quebrou uma peça. Aí vai acionar a manutenção, que vai vir com uma ordem de serviço e vai corrigir aquele problema. Essa manutenção é corretiva ou preventiva? É corretiva, tá? Que quebrou. Então, o conceito não é quebra, conserta? É, quebrou, consertou. Aí, qual que é o conceito de manutenção preventiva? Conserta antes de quebrar. Ok? Então, você vai lá, o inspetor no dia de inspeção, ouviu um nheque-nheque do rolamento lá, ele vai planejar vai programar uma lubrificação de rolamento antes que ele quebre. Então, o conceito de manutenção planejada ou preventiva e corretiva se difere nesses aspectos aí. Dando assim uma pincelada em manutenção preditiva, a gente nem vai ver isso na matéria, na prova, mas só para a gente falar, a manutenção preditiva ela tem uma diferença que é a seguinte: monitora para consertar antes de quebrar. Parece que esbarra na mesma ideia da preventiva, mas é um pouco diferente porque as ferramentas utilizadas na manutenção preditiva são mais específicas, como por exemplo, talvez um ultrassom, raio-x, para observar uma trinca num lugar que você não tem acesso visual a olho nu. Então utiliza-se de ferramentas para monitorar
no equipamento para depois planejar uma manutenção. Então a preditiva é um pouco diferente da preventiva nesse aspecto de utilizar ferramentas próprias para a coisa. Então ficou claro? A inspeção inspeciona, requisita peças, planeja manutenções, acompanha manutenções, testa, mas quem executa efetivamente é a execução. Quem troca peça é a execução, quem limpa o motor é a execução, quem solda é a execução, quem programa é a inspeção. E a manutenção corretiva é aquela que a coisa quebrou, não tem conversa mais, não dá para fazer mais nada a não ser consertar. A preventiva não, a preventiva tem todo um planejamento anterior, que inclusive dá para programar um dia para se fazer manutenção. E ela tem a função de evitar quebras futuras. Ok? Tá claro? Então, encerro aqui, deixa eu só fechar o meu vídeo.